tendo seu cérebro preenchido, conhecimento, ele vai adquirindo, mas ele ainda não consegue compreender Deus de maneira plena. E aí, voltando então, chega um momento na história da humanidade que Deus então ele procura se revelar ao homem. Ele vai fazer todo um esforço para se revelar ao homem. Eu gostaria então que os irmãos abrissem lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Gênesis 12, verso 1 e 2. Deus então ele quer se revelar ao mundo. E ele vai então usar uma estratégia de revelação para se mostrar ao ser humano. Aquele Deus que não era conhecido, em determinado momento ele sai do seu trono, sai de onde ele vive e vem à terra. E ele então procura um ser humano na terra e ele encontra Abraão. E o verso 1 e 2 diz o seguinte: Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e sê tu uma bênção. Deus então ele chama Abraão. Abraão conhecia Deus. Abraão vinha de uma família que conhecia Deus. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus com seus pais. Os pais de Abraão eram homens que acreditavam no Deus verdadeiro. A ideia de Deus verdadeiro não existia ainda. Então Deus agora se apresenta diante de um homem. Evidentemente esse homem tinha qualidades e Deus o escolhe por essas qualidades e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar e que Deus faria dele uma grande nação. Deus então escolhe alguém, e desse alguém Deus vai construir uma nação, Deus vai erguer uma nação, para que essa nação seja um instrumento pelo qual ele vai se revelar para a humanidade. E aí eu digo o seguinte, irmãos: o povo de Israel, eles não tinham uma mensagem para o mundo. O povo de Israel era a mensagem para o mundo. Vocês, nas Escrituras, tem alguma ordem que Deus deu ao povo de Israel para eles pregar à humanidade? Deus escolheu Abraão e fez dele uma nação e deu uma ordem para essa nação: ide por todo o mundo e levai o meu conhecimento a toda criatura. Deus disse para o povo de Israel fazer isso? Não. Então o próprio povo de Israel, ele era a mensagem de Deus. Por isso então que Deus escolhe um homem, e desse homem Deus vai construir uma nação, para que essa nação seja a mensagem de Deus para a humanidade. Escolhido então Abraão, a construção dessa nação entra em processo, entra em desenvolvimento. Agora dei uma olhada no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 até o 25. Êxodo 2, 23 ao 25. E aí nós já estamos 430 anos depois que Deus chamou Abraão. O povo foi para o Egito, viveu na escravidão durante 430 anos, um povo que não conhecia Deus. E Deus então se apresenta um novo personagem que fazia parte desse povo que Deus havia escolhido. E diz o seguinte nesses versos: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram. E do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Essa palavra que aparece aí na tradução de vocês. Então o povo conhecia Deus? O povo israelita conhecia Deus? Não. Mas o povo sofrendo lá no cativeiro, de alguma maneira eles expressaram essa angústia subiu até os ouvidos de Deus,
Deus então, a Bíblia ela usa essa forma de falar do sentimento de Deus. Deus se lembrou da aliança que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus então decidiu vir e se fazer conhecer pelo povo judeu, pelo povo israelita. Deus então ele vai entrar na história desse povo e também vai entrar na história da humanidade. Porque quando Moisés, que segundo a tradição foi quem escreveu esses livros que nós estamos lendo, não havia escritura para que as pessoas pudessem ler e ter o conhecimento de Deus. Então, do ponto de vista da escrita, de algo que as pessoas pudessem ler e conhecer a Deus, esse conhecimento, esse encontro de Deus com a humanidade se dá nesse momento, quando Deus vem e diz a Moisés: eu me lembrei da aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó, vi o sofrimento desse povo, que são descendentes do meu servo Abraão e do meu servo Isaque e do meu servo Jacó. Eu vim então e vou me fazer conhecer. E Deus entra na história da humanidade. Ele entra de forma escrita na história da humanidade. E aí vocês deem uma ida até agora no livro de Êxodo, Êxodo 3, 1 a 6. Diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, e aí Deus se apresenta: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Mas Moisés conhecia Deus? Se Deus não tivesse revelado, Moisés saberia quem é que estava ali? Não. Deus então se revelou para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus então dá uma mensagem para Moisés. Diz a Moisés o que ele deveria fazer. Diz a Moisés que ele deveria tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, a terra que ele, 430 anos antes, havia dito que daria a Abraão e aos seus descendentes. E aí acontece algo interessante. No versículo 13 e 15, Moisés ele faz uma pergunta interessante para Deus. Versículo 3 e 15 de Gênesis 3. Olha só como é que Moisés argumenta com Deus. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Moisés não sabia nem o nome de Deus. Moisés não conhecia a Deus. E ele então faz essa pergunta intrigante para Deus: quando eu for lá e falar aos anciãos do povo de Israel e dizer que o Deus dos nossos pais me apareceu e mandou que eu os tirasse da terra do Egito, e eles me perguntarem: qual é o nome desse Deus? O que eu responderei para eles? Eu não sei o nome desse Deus. Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: ainda assim dirá aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós.
e o meu nome é o meu nome para sempre. É assim que me invocarão de geração em geração. Deus então se apresentou a Moisés, se revelou a Moisés, e inclusive Deus revelou o nome dele para Moisés. E disse que de geração em geração seria com aquele nome que o povo de Israel deveria invocar. Como a questão hoje não é o nome de Deus, mas fica os irmãos cientes disso. Deus tem nome? É evidente que tem. A palavra Deus é um substantivo comum, ele é genérico, ele pode servir para muitas coisas. Serve até para nos referirmos a pessoas que não são deuses, né, na acepção do termo, mas nós usamos essa palavra para se referir. Por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade para música, o Deus da música, mais famoso aqui no nosso país, o Deus do futebol, todos nós sabemos quem é, né, o Edson Arantes do Nascimento, apelidado Pelé. Então o termo Deus é um termo genérico, é um substantivo comum que pode servir para diversas coisas. Mas Deus ele se revelou, e inclusive revelou o seu nome, que na tradução, na Bíblia de Jerusalém, aparece como Yahvé. O povo judeu então soube que existia um Deus, que esse Deus que se revelou para Moisés foi o mesmo Deus que se revelara para Abraão, Isaac e Jacó, e que o povo de Israel deveria agora seguir as orientações desse Deus que se auto-intitula, que se nomeia, que apresenta o nome dele como Yahvé. O povo de Israel agora tem em quem acreditar. Eles têm agora alguém que se revelou para eles como Deus. E nós sabemos da história, que vai além desse ponto. Nós sabemos que ele agiu com poder extraordinário, que libertou o povo do Egito com milagres extraordinários, e que o povo então começou a perceber que existia um ser sobrenatural que havia se apresentado para eles como seu